Bom dia, irmãos e amigos. Esta manhã eu queria falar-vos sobre um tema que no meio militar é um tema assim um bocadinho tabu. E no meio cristão também. Queria-vos falar sobre deserção. Deserção. E vocês podem imaginar, mas que tipo de deserção queres tu falar? Deserção do género de passar uma temporada sem ir à igreja, de sair da igreja? Não, mais profundo do que isso. Deserção da própria fé. E como vamos ver, todos nós não estamos livres de que isso um dia nos possa acontecer. De um dia nós recuarmos tanto, quando damos por nós, já não queremos em absolutamente nada e estamos completamente frios e gelados. Isto é deserção, é esta deserção que eu queria falar-vos. Eu tenho a certeza que cada um de vocês conhece pessoas que se enquadram neste quadro. Pessoas que já estiveram na igreja um dia e que agora não é que estejam noutra igreja, não estão em lado nenhum. E pior do que isso, parece que a chama que tinham desapareceu. Estão frios, desertaram da fé. Este é um problema de hoje. É um problema, como vamos ver, que já aconteceu no passado. Há muito tempo, já vem de há muito tempo, sempre existiu. E é um problema que irá acontecer. Irá sempre acontecer. Faz parte da natureza humana desertar. E são vários os motivos, como vamos ver, que levam alguém a desertar da fé. Podem ser dúvidas que não são respondidas e que não são tratadas. E uma vez eu falei-vos sobre o vírus da dúvida. E o vírus da dúvida pode causar doenças muito graves, entre as quais a deserção. Poderão ser momentos de perda, pessoas que passam por situações traumáticas tão violentas que culpam Deus e afastam-se de Deus. Podem ser más companhias, em vez de nos aconselharmos com quem de direito, aconselhamos com quem não devemos. E quando damos por nós, as dúvidas aparecem e as dúvidas dão lugar a sentimentos que só apetece fugir e largar Deus. Deixem-me dizer-vos também que se somos crentes, nós ainda assim podemos negar a Deus. Pedro negou. Não digo que tenha desertado, mas já há casos de outros que vamos ver que desertaram. Mas eu quero-vos dizer que é impressionante que na Bíblia o povo de Israel desertou várias vezes, mas Deus nunca deixou de os chamar de filhos, mesmo em momentos de deserção. E isto é algo que acontece hoje, ainda. Mesmo quando estamos longe, mesmo quando não queremos saber de Deus, Deus continua a chamar-nos filhos. Isto é amor. Isto é apenas um contexto antes de começar a tratar do assunto, mas eu não queria deixar de dizer isto. Eu queria-vos apresentar o especialista em deserção na Bíblia, na minha opinião. A pessoa que mais percebe disto. E na minha opinião é Jeremias. Jeremias lidou com a deserção total, e vamos ver. E ele é uma pessoa que tem autoridade para falar sobre a matéria porque lidou e viveu um tempo em que toda a gente desertou, como vamos ver. Toda a gente desertou. Há muitos séculos atrás apareceu um rei, já vamos ler passagens bíblicas, atenção. Há muitos anos atrás apareceu um rei chamado Josias. Este rei começou a reinar com 8 anos. Depois, aos 16, ele se entregou a Deus. E aos 20, ele derrubou todos os ídolos de Baal e Astarote. Ou seja, purificou a terra, o povo despertou espiritualmente, havia momentos de saúde espiritual como já há muito tempo não havia em Israel. Contudo, ele teve que morrer um dia. E quando ele morreu, as coisas podiam continuar assim, mas não continuaram assim. O povo desertou. O povo voltou aos velhos hábitos. O povo voltou a criar os tais altos, os tais ídolos de Baal, os tais ídolos de Astarote, etc. O povo virou as suas costas a Deus. O povo desertou. E então aparece um indivíduo chamado Jeremias, que foi o veículo usado por Deus para comunicar a mensagem de Deus a esse mesmo povo que desertou. Não é por acaso que o consideram o profeta da desgraça ou da condenação. Pudera? Não havia, naquela altura, a situação não permitiria dar boas notícias. Porquê? Porque vivíamos num contexto de desgraça espiritual, num contexto de afastamento total, num contexto de deserção. Ele não poderia nunca comunicar boas notícias. E então, vamos então ler Jeremias 2. Qual era a mensagem que Jeremias disse àquele povo? Ao povo de então. Jeremias capítulo 2 e o versículo 2 e 3. Jeremias capítulo 2 e versículo 2 e 3. Nós vamos nos reter no capítulo 2 de Jeremias, vamos ler alguns versículos ao longo da mensagem desta manhã. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: vai, e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus depositórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que se não semeava.
Então Israel era santidade para o Senhor e as primícias da sua novidade, todos os que devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Eu gostaria de destacar esta parte aqui. Lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade, do humor dos seus depositórios, das primícias da novidade. É como se Jeremias começasse o discurso para com Israel. Este Israel que está longe de Deus, do género. Tu lembras-te dos bons tempos? Tu lembras-te quando as coisas andavam bem? Tu lembras-te quando eras feliz? Ele começa assim. Tu lembras-te desses tempos? Tu lembras-te desses tempos? E de repente o discurso muda. Ele começa a citar esses bons tempos e depois diz assim, no versículo 4. Ouvi a palavra do Senhor à casa de Jacó e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, versículo 5. Que injustiça acharam vossos pais em mim para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. E não disseram, onde está o Senhor que nos fez subir a terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra de charnecas e de covas, por uma terra de seguidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava, na qual não morava homem algum. E eu vos introduzi numa terra fértil, para comeres o seu fruto e o seu bem, mas quando nela entraste, contaminaste minha terra, e da minha herança fizeste uma abominação. Versículo 8, para terminar. Os sacerdotes não disseram onde está o Senhor, e os que tratavam da lei não conheceram. E os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal, e andaram após o que é de nenhum proveito. Do género, o que houve, Judá? Não vivias feliz? Porquê é que me deixastes? Nós vemos aqui, nesta passagem, que toda a gente desertou. Vemos que o povo desertou, nós vemos que os profetas desertaram, nós vemos que os sacerdotes desertaram, nós vemos que os governantes desertaram, todo o povo virou costas a Deus. Todo o povo desertou. E aqui há uma passagem, uma comparação interessante. Aqui Jeremias, pela voz de Deus, compara o povo de então ao povo que, como se estivesse a descer ao Egito, a descer à Assíria. Vocês se recordam? As experiências de descer ao Egito nunca foram boas. Cada vez que Abrão descia ao Egito, estava-se mal. E o que estava a acontecer então, e esta comparação é feliz, era como se o povo tivesse voltado a descer ao Egito. Como se o povo tivesse buscado, diz mesmo aqui, ir à Assíria. Ok, no fundo estavam a procurar soluções bem mais fracas do que aquelas que eles tinham. Estavam a procurar alternativas. Vemos mais à frente que Deus era mananciais e eles procuravam poços vazios e rotos. É esta a comparação. E há um versículo que eu gostava que lessem comigo, está no capítulo 2, versículo 19, nesta passagem, que diz assim, 2:19. Deixa-me ver se é 19 ou se é 9. Só um segundo. És isso mesmo. A tua malícia te castigará e as tuas apostasias te repreenderão. Vejam agora. Sabe, pois, e vê que mau e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus. Deixem-me dizer-vos que, por muito que nós achemos que é bom sair, que é bom abdicar da fé, a Bíblia descreve com adjetivos fortes. A Bíblia diz que é... Como é que diz? Que é mau. Não é bom. Mas pior, quem o faz fica amargado. E já vamos ver isso. É amargo. Afastar. É amargo. Neste caso, desertar. Gostava de ver aqui nesta passagem os 5 sinais de deserção. Para que possamos olhar para nós mesmos e verificar se porventura padecemos ou podemos vir a padecer deste mal. 5 sinais. Quando nós lemos o versículo 2 deste capítulo 2, até ao versículo... E vemos desde o versículo 5 ao 7, nós lemos... Começa assim o versículo 5. Que injustiça acharam vossos pais em mim? E depois termina o versículo 7... a falar para a geração atual, começa na geração antiga, passada, e depois termina na geração atual. Porque é que contaminaste a minha terra e da minha herança fizeste uma abominação? Ou seja, ele começa com os pais e termina com os filhos. Certo? Porque é que os vossos pais já estavam a fazer mal? E depois termina o versículo 7 e vocês continuam a fazer mal. Ou seja, primeiro sinal, a deserção nunca ocorre subitamente. A deserção nunca ocorre subitamente. Não há um clique, agora vou deixar Deus. Desenganem-se. Desenganem-se. Vocês se acham, isto não aconteceu comigo. Não. Isto ocorre por etapas. Vemos que os pais se afastaram e agora os filhos também. Não existe deserção instantânea. Lembram-se, eu costumo passar, voltei mesmo uns dias lá embaixo no sul, numa zona que tem muitas falésias. E cada vez que lá vou, a falência está cada vez mais curta.
e começou a olhar para aquilo, isto é duro. Mas o efeito da erosão é de tal modo grande, da chuva, do vento, da água, que aos poucos e poucos pode derrubar falésias. E vocês sabem, volta e meia aquelas notícias, que a falésia do Algarve caiu e que tem que ser cuidado, etc. O efeito da erosão. As falésias não caem de repente, assim como os crentes não desistem da fé de repente. E o diabo é astuto, quer-nos fazer crer que estamos bem, quando muitas vezes estamos a caminhar para o precipício. Não é instantâneo. Não é instantâneo. A deserção começa na mente. Depois passa para o coração, onde são tomadas decisões, onde são geradas convicções. Depois formam ações. Mas tudo isto leva tempo. Tudo isto não é instantâneo. Se estamos a cometer erros e a fazer coisinhas erradas, nunca se esqueçam de uma coisa. Nós podemos estar a semear sementes de deserção. Hábitos errados, coisas erradas que nós fazemos, que sabemos que não estão erradas, que Deus não gosta, são sementes de deserção. Que se não tiver um stop, mais tarde, poderão até nos nossos filhos ter consequências. Aquilo que aqueles pais fizeram foi semear sementes de deserção que os filhos escolheram. Os pais contribuíram e os filhos também contribuíram. Há responsabilidades para uns e há responsabilidades para outros. Mas é impressionante como eu, pelas minhas ações, posso contribuir para sementes de deserção do meu filho. E vocês também. Charles Swindoll tem uma frase que eu gosto muito. Uma intransigência hoje leva a um traço de caráter amanhã. Eu vou repetir. Uma intransigência hoje leva a um traço de caráter de amanhã. E depois continua. E esse traço de caráter determinará o seu futuro. Pequenas coisinhas, pequenas coisas erradas, são sementes de deserção. Nunca se esqueçam também que as entradas que levam à deserção não têm sinais de advertência, não têm sinais de cuidado e geralmente são bem pavimentadas, são bonitas e são espaçosas. Não são trilhos feios, não são trilhos que dizem cuidado, não, são trilhos que dizem força, sem limite de velocidade, sem buracos na estrada. Àquela volta que estamos a andar, cuidado, periga 1 km. Não. As estradas que levam à deserção não dizem nada. São estradas boas, bonitas, que aparentemente são melhores. São essas estradas. E eu repito, quão mau e quão amargo é deixares o Senhor. Pensem nisso, comparem. Deserção não ocorre subitamente. Segundo, no versículo 7... diz assim, e eu vos introduzi numa terra fértil. E depois continua, coisas boas que Deus deu. E foi neste contexto, terra fértil, que tudo aconteceu. Segundo sinal, a deserção quase sempre ocorre em épocas de bênçãos. A deserção quase sempre ocorre em épocas de bênçãos. Quando é que Davi pecou? No auge da sua carreira. Foi mesmo no auge da sua carreira, quando tudo estava bem, o seu império nunca esteve tão grande, estava tudo no melhor. Foi no seu auge que Davi pecou. Quando é que Jonas pecou? Depois do maior avivamento da história, provavelmente. Depois do maior avivamento, talvez, da história, em que 120.000 pessoas, sem contar com uns quantos, se salvaram, Jonas entrou em colapso. Quando é que Elias desejou a própria morte? Depois da vitória única da sua vida no Monte Carmelo. A pergunta que eu faço é: momentos de vitória não são momentos de perigo? São momentos de perigo. Alturas boas são alturas em que podemos desertar. Atenção. Atenção. As provações purificam-nos, mas a prosperidade torna-nos vulneráveis. Tiramos notas elevadas, malta nova, estamos vulneráveis. A família parece forte, estamos vulneráveis. O negócio está a correr bem, estamos vulneráveis. A igreja está a crescer muito, estamos vulneráveis. As decisões acontecem em épocas boas, porque o diabo é esperto. E nós fraquejamos, baixamos a guarda. O Carlos se calhar conhece, mas os fuzileiros navais norte-americanos têm uma máxima. Após a vitória, defesa apressada. Os Marines têm esta máxima. Depois da vitória, defesa apressada. Eles percebem que depois da vitória há um relaxamento. Não. Defesa apressada. É tapar, evitar, porque estamos muito contentes, estamos com as defesas em baixo, pode haver outra vez um ataque do inimigo. Depois da vitória, defesa apressada. E é isso que temos que fazer também na vida espiritual. É difícil permanecer vitorioso. É mais difícil permanecer vitorioso do que nos tornarmos vitoriosos. É mais difícil permanecer vitorioso. E eu cito com um versículo que está em 1 Coríntios 10:12. Aquele que cuida estar de pé, olhe
Mas o óleo não cai depois de estar caído ou de estar em pé? Estar em pé. O estar de pé tem as suas vantagens. É bom, é fantástico. Mas mantenhamos-nos em pé. Porque quando estamos em pé, o trambolhão pode ser grande. Ok? Épocas férteis, épocas de bênção, são épocas em que as deserções há a tendência de poderem ocorrer. E mesmo a nível de senso comum, nós quando estamos bem, eu conheci pessoas que achavam que não precisavam da salvação porque tinham tudo. Geralmente as pessoas que têm tudo na vida são pessoas que muitas vezes acham, mas eu preciso de Deus para quê? Lá está. Pode não acontecer, mas há muito, por isso é que eu lhe digo que é mais difícil um rico se converter do que um cabelo passar no buraco de uma agulha. Porquê? Porque as coisas e as farturas, etc., tendem a tapar o espaço que nós tendemos a colocar Deus. E nós, quando precisamos, quando estamos aflitos, ai Deus, ajuda! Se nós não passamos por momentos desses, por isso é que as provações às vezes têm a sua necessidade, são importantes. Para nós, volta e meia, compensarmos com as outras. Faz tudo parte da vida. Terceiro sinal. Nós vemos no versículo 8 o seguinte. Jeremias disse, os sacerdotes não disseram onde está o Senhor. Os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram. Etc, etc, etc. As deserções florescem geralmente sob lideranças negligentes. As deserções florescem geralmente sob lideranças negligentes. Eu gosto da forma como isto está feito. Ele não começa pelos governantes, ele começa pelos sacerdotes. Ou seja, ele atribui a responsabilidade maior de acordo com a verdadeira importância das coisas. Para Deus, quem era importante é quem trata das coisas de Deus. E no final tinha os governantes. Ele começa pelos sacerdotes. E por essa importância que também tem mais responsabilidades. E por isso devemos ter muito cuidado e o hábito de orar pelos líderes da igreja. Porque a responsabilidade deles é muito grande. A carga deles é muito grande. Há histórias de igrejas que caíram completamente porque os seus líderes caíram. A bênção é muito grande, mas a responsabilidade que o Carlos e Nandi e o Zé, etc. têm, e de outras igrejas têm, são elevadíssimas. E, portanto, sobre eles, muitas vezes, está os destinos de todo o rebanho. E, portanto, nós temos que orar por eles, porque sob lideranças negligentes, e que há muitos casos assim, todo o rebanho pode cair, ok? E a deserção pode florescer. E é por isso é que a Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos governantes. Porque, apesar de serem papéis muito menos importantes do que os da igreja, afetam a nossa vida diretamente. Nós temos que orar para que as coisas nos possam correr melhor. E as ações de todos os líderes, seja de que espécie forem, têm poder para afetar as nossas vidas. E nós devemos orar por eles. Mas sobre lideranças negligentes tendem a acontecer deserções. Continuando. Quarto sinal. Nós lemos no versículo 13, eu gosto muito deste versículo, porque explica, no fundo é um súmula de tudo. Eu vou citar. Porque o meu povo fez duas maldades. Sabem quais foram as duas maldades? Isto aqui resume tudo. Primeira maldade. A mim me deixaram. Ok? Segunda maldade. E depois ele diz. O manancial de águas vivas. E depois diz. E cavaram cisternas. Cisternas rotas que não retêm as águas. Ou seja, as duas maldades, os dois erros grandes que fizeram foi abandonar o Deus verdadeiro e depois arranjar um substituto falso. Trocaram os mananciais por cisternas rotas. E é isto que fazemos quando desertamos. Vamos na onda e vamos convencidos que vamos para melhor e passamos de mananciais para cisternas rotas. Sempre, 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 sempre. O substituto podem ser novos hábitos, podem ser pessoas, pode ser o trabalho, pode ser tudo o que ocupa o lugar de Deus. Tudo isso são cisternas rotas. Parece-nos melhor, não é? Mas depois é mau e é amargo. Nunca se esqueçam disso. Parece-nos melhor, mas é sempre mau e é sempre amargo. Quinto e último sinal. Quinto e último sinal. O nosso desvio acabará por nos deixar sempre, sempre, sempre pior. E acabará o próprio desvio por nos reprovar a nós. Eu faço-vos uma pergunta. Quando nós nos desviamos, quem é que se dá mal? Quem é que perde? É Deus que perde? Não. É o diabo que perde? Não, o diabo já está condenado. Ele não perde mais por isso. Ele está condenado. Ponto. Quem perde és tu. Quem perde sou eu. Então, mas nós queremos fazer mal a nossa curta viagem nesta vida. Então, é mesmo curta. E queremos estragar tudo. Queremos mandar tudo a perder. Queremos fazer a asneira. Achamos que vamos para melhor, mas não vamos.
Antes de mais, eu queria deixar isto bem claro. Quem perde não são os outros, quem perde somos nós. E depois, uma pergunta que eu vos faço para pensar. Está para nascer, e se conhecerem um caso, digam. No final, agora não. Eu nunca vi um crente afastado ou que tenha desertado a fé que neste momento estivesse mais feliz. E que nos olhos me pudesse dizer: estes são os melhores anos da minha vida. Se encontrarem alguém que tenha desertado da fé, que possa dizer isto de convicção, digam, porque eu não conheço. Mas digam. Há alguém, e imaginem as pessoas que desertaram. Acham-nas mais felizes agora? Eu conheço alguns. Não muitos, mas conheço alguns. E não os vejo mais felizes. Ou seja, é amargo. É mau. A Bíblia prova que também é verdadeira quando as consequências que ela diz que acontecem, depois acontecem na vida das pessoas. É mau e é amargo. O nosso desvio acabará sempre por nos deixar pior. Sempre. Agora, atenção, boas notícias. Qual é o antídoto? Qual é o antídoto para que nós consigamos evitar deserções? Vamos ler o versículo 15. Deixe-me ver. Capítulo 3, peço desculpa. E vamos ler o versículo 12. Capítulo 3, versículos 12 a 13. Vai, pois, e pregou estas palavras para a banda do norte e disse: Volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vós, porque benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgrediste, e estendeste os teus caminhos aos estranhos, e debaixo de toda a árvore verde, e não destes ouvido à minha voz, diz o Senhor. Há aqui duas palavrinhas, uma no versículo 12 e uma no versículo 13, que são as duas palavras-chave de combate à deserção. A deserção é como há dúvida, são vírus. Mas felizmente a Bíblia tem os antídotos. Não temos que andar à procura, a Bíblia tem respostas. No versículo 12 temos a primeira palavra de combate. Volta. E no versículo 13 temos a segunda palavra de combate. Reconhece. Os versículos começam assim. Volta e reconhece. Eu acho que devíamos... Eu vou fazer aqui uma coisa, vou parafrasear. Eu acho que devia ser ao conto. Primeiro reconhece. Depois volta. Mas o que importa é que são as duas palavras-chave. Mas na prática, o segredo está em primeiro reconhecer. E eu vou-vos dar um exemplo de que isso aconteceu. Lembram-se do filho pródigo? Ele tinha desertado. Quando é que ele caiu na real? Quando estava no meio dos porcos. E estava na lama, estava na desgraça. Ele reconheceu. Ele disse: quem me dera a mim estar na casa do meu pai. Quem me dera a mim ser um jornaleiro. Quem me dera a mim ter a vida que tinha. Quem me dera a mim, mesmo perdendo agora a vida que tinha no passado, estar pelo menos dentro da casa. Era muito melhor do que estar agora. Ele reconheceu o erro. O primeiro passo, se estamos longe, é reconhecermos que estamos longe. É reconhecermos que estamos mal. É reconhecermos que precisamos de ajuda. Se não tivermos este passo, garanto-vos que o caminho para a deserção será cada vez maior. E a amargura vai ser cada vez maior. Reconhecimento. Primeiro passo. Segundo, voltar. O filho pródigo não se limitou só a lamorear-se no meio dos porcos. Ele pegou no caminho e fez uma viagem longa até a casa do pai. Ele voltou. Ele deu-se ao trabalho de voltar. E ele encontrou o quê em casa do pai? Encontrou amargura? Ele encontrou felicidade. Tal ponto que gerou ciúmes do outro irmão. Porquê é que este agora tem tudo e eu nunca tive esta situação toda? O pai percebeu que o tratamento de uma deserção tem que ser especial. O tratamento dado a uma deserção tem que ser sempre especial. E foi o que aconteceu. Primeiro, reconhece. Segundo, volta. Recapitulando. 5 sinais de deserção. A deserção não ocorre subitamente. Segundo, a deserção acontece quase sempre em épocas de bênção. Terceiro, a deserção floresce sob liderança de diligente. Quarto, a deserção envolve geralmente 2 pecados. Abandonar o Deus verdadeiro e depois arranjar um substituto. Quinto, o nosso desvio, a nossa deserção vai deixar marcas nos outros? Em nós. E finalmente, qual é o antídoto? 2 palavras. Reconhecer e voltar. Que o Senhor nos abençoe.